Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Pode botar aí, isso, bota aí mesmo. Pessoal, boa noite. Oi, Duda. Olá. Oi, Ivone. Tudo bom? Boa noite, Silvia. tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Duda. Tudo, graças a Deus. Boa noite, Ivone. Estamos começando aqui o nosso estudo maravilhoso do EAD, livro 2, né? Vamos aqui cumprimentar a nossa querida Claudinha, que já está aqui conosco. Boa noite, querida Ivone e Duda. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Muito bem, né? Estamos todos aqui. Rosana também já está aqui conosco. Boa noite a todos. Oi, Rosana. Tudo bom, querida? Oi, Rô. Bem, exatamente. Boa noite, Rosana. Vamos, então, começar, né, com a nossa ambientação pela ordem. Vamos lá. Duda na ambientação, Ivone no Evangelho. Tá aí, ô Duda, com o livrinho de ambientação? Aqui. Vigiai e orai, irmão José, psicografia de Carlos Pacelli. Ótimo. Se já és capaz de velar à cabeceira de um doente, de ouvir sem pressa a conversa de um amigo, de prestar uma informação detalhada a um transeunte que te interpela, de visitar quem esteja acamado, predispondo-se a estar com ele alguns minutos relendo um familiar que necessita de descanso, de escrever uma carta demonstrando interesse pelo companheiro distante, de prestar serviço voluntário numa instituição beneficente, de receber alguém com cortesia em sua casa, sem demonstrar aflição pela lida doméstica interrompida. Então, já estarás no exercício do verdadeiro devotamento, que significa dar muito mais daquilo que somos do que daquilo que temos. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Vamos cumprimentar a nossa querida Miriam Becker, que está aqui também. Miriam. Boa noite, Silvia, a todos. Boa noite, Miriam. Miriam. Que bom que você chegou, querida. Muito bem, né, gente? Então, vamos agora levar o nosso pensamento a Deus e fazer a nossa prece de abertura. Okay? Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia, justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta noite, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na compreensão de tudo que iremos estudar. Obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção desta encarnação.
esta oportunidade bendita que o Pai nos concedeu para que pudéssemos corrigir os nossos erros do passado, nos reconciliar com os inimigos do passado e do presente, se estivermos, buscar identificar os nossos vícios, as nossas más tendências, tudo aquilo que nos retém na retaguarda da evolução. E uma vez identificados, buscar eliminá-los de nossas vidas, para assim nos tornarmos pessoas melhores. E assim, Pai, em teu nome, em nome de Jesus, de toda a espiritualidade amiga que coordena os nossos estudos, damos como iniciado o nosso estudo do EAD, livro 2, da noite de hoje. Que a paz do Senhor permaneça em nossos corações. Graças a Deus. Ivone, querida, por favor, lê para a gente o trechinho do Evangelho. Ok, Evangelho segundo o Espiritismo caiu no capítulo 17, Sedes perfeito, item 11. Cuidar do corpo e do espírito. George, Espírito Protetor, Paris, 1863. Será que a perfeição moral consiste na martirização do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me nos princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo que, conforme esteja sadio ou doente, influi de uma maneira muito importante sobre a alma, que é considerada prisioneira da carne para que ela vibre, se movimente e até mesmo conceba as ilusões de liberdade. O corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabelecemos uma situação, eis que ambas se encontram em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Dessa confrontação, torna-se inevitável buscar o seu ajuste equilibrado entre ambos, sendo que o segredo está em achar esse equilíbrio. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus, né? Muito bem, gente. Vamos então pegar os nossos livrinhos, né? Nossos livrinhos e vamos ver lá onde nós paramos, né? Vamos começar hoje um novo roteiro, né? Do nosso livro 2, módulo 3, Ensinos por Parábolas, e vamos iniciar o roteiro 6, que é a parábola do fariseu e do publicano, né? O objetivo é interpretar a parábola do fariseu e do publicano à luz do entendimento espírita. Lá nos subsídios, né? Na página 168 no meu livro, não sei qual é a página de vocês aí, nós vamos ter o item 1, que é o texto evangélico, ok? Então, Duda, querida, já se achou aí? Ivone, já se achou também? Sim, já me encontrei. Então, Duda, querida, inicia aí, por favor, a leitura do texto evangélico, item 1. Texto evangélico. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Está em Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Ok. Ivone, continua daí. Ok. A parábola do fariseu e do publicano coloca em evidência os maléficos de orgulho e os benefícios da humildade. Malefício do orgulho. Malefício do orgulho e os benefícios da humildade. Ilustra também a maneira correta de orar. A parábola nos faz refletir que o processo evolutivo existente em nosso planeta segue um mecanismo básico de autovalorização e autodepreservação das experiências humanas que,
Em síntese, se caracterizam por uma marcha horizontal de aquisição de conhecimento e uma caminhada na verticalidade necessária à apreensão de valores morais. Por meio das inúmeras experiências reencarnatórias, o ser humano desenvolve os valores da inteligência e o seu aperfeiçoamento moral. Este último passa a ser buscado como processo evolutivo natural a partir do momento em que o espírito começa a valorizar os bons sentimentos, a conduta reta, o suspeito ao semelhante e as suas necessidades. Nesse cenário, a humanidade, reconhecida como componente essencial à felicidade, faz oposição ao orgulho e à vaidade. Ok, O a humildade. processo Então, da... vamos parar por aqui. Então, vamos lá. Ele começa dizendo, né? O que acontece nessa parábola? Nós temos 2 homens que estão orando no templo, né? O fariseu começa a orar e dizendo, né, que ele dá graças a Deus porque ele não é igual àquele outro lá, né? Ou seja, ele se exalta e fica apontando o outro como o outro cheio de defeitos. E o outro, que ele aponta como cheio de defeitos, humildemente nem eleva os olhos e fica ali, né, dizendo que Deus o perdoe e tudo mais, porque ele é um pecador, né? E todas essas coisas. E aí Jesus coloca, né, que aquele que ficou se achando um bonzão, esse não estava bem, né? E o outro que estava humilde, né, pedindo a Deus perdão pelas suas imperfeições, esse sim, né, como ele diz aqui, voltaria para casa justificado. E aí vem aquele que se exalta, né? Esse vai ser humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, essa parábola é basicamente, né, para colocar em evidência, como ele diz aqui, os malefícios, tudo de ruim que tem no orgulho e tudo que tem de bom em você ser uma pessoa humilde, né? E ilustra também a forma de orar. Ou seja, nós também precisamos observar aqui que você ora não fazendo exaltação, né? Não querendo aparecer para todo mundo, mas no silêncio do seu quarto, quietinho, né? Lá você conversando, ou até mesmo em qualquer lugar, tá? Mas você leva o pensamento a Deus e silenciosamente você tem aquela conversa com Deus. Você pode orar, né? Quando você está dirigindo, quando você está no metrô, no ônibus, né? Quando você está na fila do banco, em qualquer momento que você queira se ligar a Deus, você leva o pensamento e fica conversando ali, né? Silenciosamente com Deus. Então, a parábola fala muito desse ponto, né? Do orgulho, da humildade e da forma de orar. Aí ele coloca também que a parábola nos faz refletir que o processo evolutivo que existe no nosso planeta segue um mecanismo básico de autovalorização e autopreservação das experiências humanas. Ou seja, a gente precisa valorizar as nossas experiências, ou seja, são experiências de valor, né? E precisamos também preservar as nossas experiências do ponto de vista de que são os conhecimentos adquiridos. Então, ele vai dizer assim, em síntese, o nosso processo evolutivo se caracteriza por uma marcha horizontal, né, de aquisição de conhecimentos, ou seja, você vai, né, uma encarnação após a outra, após a outra, após a outra, ou seja, horizontalmente, né? Horizontalmente, uma linha reta, né, de horizontal. E que uma caminhada na verticalidade, ou seja, quanto mais você adquire experiência, mais você se eleva, né? Ou seja, cada caminhada de reencarnação que você tem, que é uma atrás da outra, que é horizontal, né? Seguindo todas na mesma direção, mas objetivando a sua melhoria íntima, ela vai, ao mesmo tempo, te fazendo elevar, né? Subir, né? Por isso que ele fala, se caracteriza por uma marcha horizontal de aquisição de conhecimento, né? E uma caminhada na verticalidade, né? Ou seja, para subir, para melhorar, que é necessária a apreensão de valores morais, né?
Ou seja, a gente está caminhando o tempo todo, né, para adquirir conhecimentos, e ao mesmo tempo que a gente está caminhando horizontalmente, continuamente, para adquirir conhecimentos, a gente também tem que ser uma caminhada vertical, ou seja, essa caminhada, essa aquisição de conhecimentos tem que nos fazer melhor a cada dia, né? Que a gente seja cada vez mais elevado sob o ponto de vista moral e espiritual. E aí ele continua: por meio das inúmeras experiências reencarnatórias, o ser humano desenvolve os valores da inteligência e o seu aperfeiçoamento moral, né? A gente vai se melhorando, a gente vai crescendo, a gente vai... Porque nós temos aquelas duas famosas asas, né? A asa da intelectualidade e a asa da moralidade. Então, através das diversas encarnações, a gente vai se aprimorando. O homem, né? Ele já evoluiu muito intelectualmente, mas moralmente não. E nós temos a obrigação de evoluir nos dois sentidos, né? Não apenas intelectualmente, mas, sobretudo, moralmente, né? Todo mundo tem a obrigação de adquirir conhecimentos? Tem, por isso que a gente tem que sempre estar estudando, para ampliar cada vez mais o nosso conhecimento. E quando a gente amplia o conhecimento, a gente tem uma visão, obviamente, mais ampliada. E, a partir de uma visão mais ampliada, pode ser uma visão mais justa, uma visão mais humanizada, né? Uma visão mais, digamos assim, fraterna de tudo, né? Então, você deixa de aceitar tranquilamente aquilo que antes a sociedade mostrava como normal, só que você estuda, você vai vendo outras coisas, sua mente vai abrindo com o conhecimento que você vai adquirindo, e você começa a ver que determinadas situações não são justas, né? Como antigamente era justo escravizar os outros apenas pela cor da pele, como antigamente a mulher não tinha direito a coisa nenhuma, né? A mulher é tratada como um animal, como uma coisa que só servia para procriar, né? Para satisfazer ao homem. E com o seu tempo, você vai adquirindo essas mudanças, não vieram basicamente feitas por mulheres, mas por homens, né? Por homens também, homens e mulheres, naturalmente, mas basicamente por homens que entenderam que aquilo não era correto, que aquilo não era justo, né? Os abolicionistas, o grande número dos abolicionistas eram todos homens, né? E então a gente vai vendo que é o conhecimento, é a vivência, né? Há bem pouco tempo atrás, né? O feminicídio não era crime praticamente, porque diziam que era defesa, legítima defesa da honra. Olha que absurdo, né? Então o cara matava a mulher e dizia, porque ela estava me traindo, então tá tudo certo. Legítima defesa da honra, entendeu? Então a gente vai vendo que não é assim, né? Então a gente vai evoluindo, né? Então ele vai colocando muito bem esses detalhes aqui, né? Quando ele diz que por meio das inúmeras experiências reencarnatórias, o ser humano desenvolve os valores da inteligência e também o seu aperfeiçoamento moral. Este último, ou seja, o aperfeiçoamento moral, passa a ser buscado como processo evolutivo natural, a partir do momento em que o espírito começa a valorizar os bons sentimentos, né? Então, a evolução moral vai acontecendo no momento em que a gente começa a valorizar o outro, o direito do outro, né? Os sentimentos de justiça, de fraternidade, e a gente começa a valorizar também a conduta reta, né? A conduta reta, ou seja, você respeitar as pessoas, você ser uma pessoa ética, né? Honesta e tudo mais. O respeito ao semelhante e às suas necessidades, né? As suas necessidades. Nesse cenário, então, a humildade, reconhecida como um componente essencial à felicidade, faz oposição ao orgulho e à vaidade, né? Então, muito interessante quando ele coloca isso aqui. Isso aqui é uma frase muito boa, né? Nesse cenário em que o homem vai evoluindo moralmente, a humildade, reconhecida como um componente essencial à felicidade, faz oposição justamente ao orgulho e à vaidade. Ok? Então, é Duda agora, né? O processo da espiritualização humana
é marco evolutivo de grande significância. O espírito, nestas condições, volta-se para Deus, buscando vivenciar a religião no sentido pleno e verdadeiro, que é a ligação da criatura com o Criador, assim conceituada por Emmanuel. Religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, características da caminhada horizontal, a religião edifica e ilumina os sentimentos, caminhada vertical. As primeiras se irmanam na sabedoria, a segunda personifica o amor, as duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Ok, então vamos lá, né? Então, o processo, né, de espiritualização da humanidade, todos nós estamos nesse processo, né? No processo de espiritualização. Porque antes, quem é que se preocupava com o seu lado espiritual? Ninguém. As pessoas só se preocupavam em ter, né, mais e mais poder, dinheiro, posição social, né? E ninguém se preocupava com esse lado mais moral, né? Esse lado de você evoluir, né? De você buscar e depois eu sou orgulhoso demais, isso não é positivo, eu tenho que matar esse orgulho dentro de mim, ou eu sou, de repente, ciumento, eu sou vaidoso demais, ou eu adoro uma fofoca, né? Então, hoje em dia, a gente já tem uma conscientização maior e a gente já busca domar os nossos maiores sentimentos. Eu sou uma pessoa pavio curto, né? Eu sou uma pessoa melindrosa. Então, hoje, nós temos essa conscientização que essas coisas não são boas e que a gente precisa combater isso dentro de nós, né? Então, ele coloca que o processo da espiritualização humana é um marco evolutivo de grande significância, ou seja, quando a gente começa a se preocupar com essas coisas, né? Quando a gente começa a ficar mais espiritualizado, a gente está mais evoluído, né? Porque, afinal de contas, o que somos? Somos espíritos imortais, né? Deus nos criou simples e ignorantes. Então, a gente não tem, né, uma consciência muito forte do nosso estado de espíritos. A gente é muito ainda apegado, né, às coisas materiais. Então, na medida em que nós vamos nos tornando mais conscientes dessa nossa espiritualização, dessa nossa espiritualidade, a gente vai largando de mão as coisas materiais e vai ficando mais próximo da nossa essência, do que nós verdadeiramente somos, que são espíritos, né? Porque tudo isso aqui de matéria, que a gente dá tanto valor, tudo isso fica aqui, né? O nosso espírito vai voltar para casa, para o mundo espiritual, depois dessa nossa passagem brevíssima aqui pela matéria, com tudo aquilo que nós tivermos conseguido amealhar de qualidades, de conhecimentos. Ninguém volta para o plano espiritual com carro, com casa, com dinheiro, conta bancária, nada disso. Mas você volta com os conhecimentos adquiridos. Se você aprendeu piano, se você se formou em alguma coisa, não é? Se você adquiriu sentimentos maior de fraternidade, compreensão, tudo isso, você volta com isso, porque ninguém perde, né? Os valores adquiridos, as qualidades que você conseguiu desenvolver, ninguém perde, né? Agora, tudo de material que a gente acumulou aqui, tudo isso fica para cá, né? Como motivo para os herdeiros ficarem brigando, né? Os herdeiros ficarem brigando, mas a gente não leva nada, né? Então, ele fala, o processo de espiritualização humana é um marco evolutivo de grande significação, né? O espírito, nessas condições, volta-se para Deus, buscando vivenciar a religião, no sentido pleno e verdadeiro, que é a ligação da criatura com o Criador, né? Ou seja, o que é religião? Né? A religião é religar, né? Então, religar o homem, a criatura, ao seu Criador, que é Deus. E como é que a gente consegue se ligar com Deus? Se espiritualizando. Ninguém consegue se ligar a Deus, entendeu? Buscando incessantemente ter mais e mais e mais dinheiro.
mais e mais e mais projeção social. Não, a gente se liga a Deus no momento em que a gente conversa com Deus, no momento em que a gente busca viver, né, segundo os ensinamentos de Deus e segundo, né, o Evangelho do Cristo, que é, né, a lei divina que nos foi trazida pessoalmente por Jesus. Então, quando eu cumpro a vontade de Deus, né, a vontade de Deus que está expressa no Evangelho, eu estou conseguindo me ligar mais a Deus, né? Qualquer pessoa, se eu quero me aproximar mais de você, eu tenho que fazer as coisas que você gosta. Eu tenho que fazer as coisas do jeito que você quer que seja feito, né? Agora, se eu não faço nada do jeito que você quer, faço exatamente o contrário, eu não estou me aproximando de você, eu estou me distanciando, né? Então, é que ele coloca. Aí, Emmanuel vai fazer, né, uma colocação bem interessante, que, se eu não me engano, está no livro O Consolador, nessa citação aqui de Emmanuel. Vejamos, está no Consolador, né? Na questão 260 do livro Consolador, Emmanuel fala o seguinte: religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. Ou seja, a religião deve exteriorizar o amor, né? Quando eu me ligo a Deus, eu estou me ligando a Deus por causa do amor que existe em mim, né? Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, que são características daquela caminhada horizontal, lembra que eu falei que a gente caminha de duas maneiras, horizontalmente e verticalmente, né? A caminhada horizontal é a caminhada da aquisição de conhecimentos, né? A aquisição de conhecimentos materiais, vamos dizer assim, né? E ele fala, a religião edifica e ilumina os sentimentos. É a nossa caminhada vertical, né? A religião, a ciência e a filosofia, elas nos dão, né, subsídios em nossa caminhada vertical. E a religião nos faz entrar em comunhão com Deus, nos dá condições de caminhar verticalmente. Então, a gente caminha nas duas direções, né? Assim e assim. Então, muito interessante. Então, ele diz que a religião e a ciência, aliás, e a filosofia se irmanam na sabedoria, e a religião personifica o amor. Então, as duas asas divinas, aquelas que a gente falou, a asa da intelectualidade e a asa da moralidade. Então, essas duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade, né? Então, a gente quer voltar ao plano espiritual melhor do que a gente saiu de lá para a encarnação, então temos que trabalhar, né? Não apenas esse nosso lado espiritual, né? Não apenas o nosso lado moral, mas o conhecimento também. Por isso que a gente tem sempre que estar estudando. E não apenas coisas ligadas à religião, mas tudo que nos faz adquirir conhecimentos, né? Todo o conhecimento das coisas, todas as matérias. Eu fico pensando que existem tantas coisas para a gente conhecer, né? Matemática, ciência, biologia, né? Física, química, muitas coisas que a gente tem para conhecer. Então, a gente está aqui para aprender, 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 né? E aí a gente vai lembrar também que espíritos do nível de Jesus conhecem muito bem todas essas ciências, né? A gente pensa em Jesus, Jesus conhece todas essas ciências, porque Jesus já adquiriu o conhecimento de manipular, né, o fluido cósmico universal, que é justamente aquele fluido que é de onde tudo é originário. Como Jesus é um espírito evoluído, né, um espírito que já atingiu a perfeição possível, já está ao lado de Deus, ele já adquiriu todos esses conhecimentos, mas nós temos que adquirir esses conhecimentos intelectuais e também, naturalmente, os conhecimentos morais, né? Então, é muito interessante. Continuando aí, Ivone, a maneira correta de orar. A maneira correta de orar, outro aspecto relevante ao estudo da parábola.
indica que uma prece deve estar sempre revestida de humildade, tal como agiu o publicano, e não como orgulho, como o fariseu. A prece é recurso divino em nossos benefícios. Não basta, porém, orar, é preciso saber como nos dirigir ao Senhor da vida, sintonizando com a falange de espíritos superiores que, agindo em seu nome, nos concedem o necessário conforto moral para enfrentar dificuldade e desafio inerentes ao processo ascensional. A prece deve ser cultivada, não para que sejam revogadas as disposições da lei divina, mas a fim de que a coragem e a paciência inundem o coração de fortaleza nas lutas ásperas, porém necessária. A alma, em se voltando para Deus, não deve ter em mente senão a humildade sincera na aceitação de sua vontade superior. Ok, então vamos lá. Vamos analisar esse trechinho aqui, que é bem importante. Então, a maneira correta de orar, que é o outro aspecto dessa questão da parábola, né? A gente falou dessa questão do orgulho, da humildade e tudo mais, e o outro lado é a maneira correta de orar, né? Então, a maneira correta de orar indica que uma prece deve estar sempre revestida de humildade, né? A maneira como o publicano agiu, e não com um orgulho como o fariseu, né? Então, aquelas pessoas, de repente, oram assim, né? Ah, Deus, eu sou uma pessoa ótima, maravilhosa, nunca fiz mal a ninguém, né? Então eu mereço isso e aquilo, né? Estou querendo isso e aquilo. Então as pessoas até fazem uma prece, às vezes, exigindo de Deus determinados benefícios, né? E se avaliando muito alto, né? Sou muito bom, sou muito honesto, sou muito isso, muito aquilo, né? E achando que vai efetivamente convencer a Deus de todas as suas inúmeras qualidades. A gente sabe que quando a gente é alguma coisa, não precisa dizer, está todo mundo vendo. Quem dirá Deus, né? Quem dirá Deus se ele não sabe exatamente quem nós somos? E aí continua dizendo aqui, a prece é o quê? É um recurso divino em nosso benefício. Os espíritos sempre falam, né, que em todas as situações a gente tem que orar. Ora que melhora. Né? Ora que melhora. Então, é um recurso que Deus nos oferece, a prece. Né? Não basta, porém, orar. É preciso saber como que a gente vai se dirigir a Deus. Né? Como que a gente vai sintonizar com os espíritos superiores, que são aqueles que vão receber a nossa oração e encaminhá-la a Deus. Né? Então, o que acontece? Eles vão nos conceder, né, com a prece, no atendimento da nossa prece, eles vão nos conceder o conforto moral necessário para que a gente consiga enfrentar as dificuldades, os problemas, os desafios desse nosso processo de ascensão. Nós estamos num planeta de provas e expiações, a gente vai passar por muita dificuldade, né, por muitos obstáculos, e nessa caminhada nossa evolutiva, nós temos um trunfo, nós temos um recurso, que é a prece. Então, é através da prece que nós fizemos de maneira sentida, de maneira humilde, pedindo a Deus que nos ajude, que nos dê força para enfrentar aqueles desafios, né, que nos estão sendo apresentados, a gente vai receber. Né? A gente vai receber toda a ajuda necessária para passar por esses desafios. Nós não podemos jamais nos esquecer de quê? De que Deus é bom, Deus é justo, né? Que Deus nos ama, que tudo que Deus faz é para o nosso bem, que Deus não coloca fardo superior às nossas forças nos nossos ombros, né? Então, a gente, com esse entendimento, a gente consegue efetivamente passar pelos desafios sem se desesperar. Né? Com aquela certeza absoluta de que Deus não dá missão impossível para ninguém. E que se aquilo está no meu caminho, é porque eu tenho condição de superar. Né? E quando eu me sentir mais fraca, o que eu faço? Eu vou orar.
Eu vou estabelecer uma conexão com os amigos espirituais, com Deus, né? Para que ele me fortaleça os meus ombros, para que eu possa continuar carregando aquele fardo, né? Então, isso aí é um ponto muito interessante. Aí, Emmanuel continua aqui. Ele diz: a prece deve ser cultivada não para que sejam revogadas as disposições da lei divina. Ou seja, você não vai orar, né, para que Deus tire isso ou aquilo do seu caminho, para que você não tenha problemas nunca na vida, né, para ganhar na loteria. Não, você vai orar a Deus, né, pedindo que Deus te fortaleça. Diante das dificuldades da vida, que Deus te dê a força necessária para enfrentá-las, né? E aí eu me lembro muito de um texto de Boa Nova, né? Quando Maria acompanhando Jesus, né, na Via Crucis, naquele período todo da caminhada dele para o Calvário, Maria orava e pedia a Deus que tirasse aquela dor do filho dela, que livrasse o filho dela daquilo. Mas, ao mesmo tempo, ela dizia: mas se for esta a sua vontade, eu me submeto. Né? Então, diante das dificuldades, a gente, além, né, de pedir que Deus nos fortaleça, a gente pode, não custa nada a gente pedir que Deus, se for possível, que isso seja, né, afaste esse cálice, né? Se for possível, mas se não for, né, eu me submeto. Né? Eu me submeto, porque Deus sabe melhor do que eu o que me convém e aquilo que eu preciso. E, nesse caso, né, pedimos, então, força a Deus para conseguir passar por aquela prova. Né? Então, ele diz: a prece deve ser cultivada não para que sejam revogadas as disposições da lei divina, mas a fim de que a coragem e a paciência inundem o coração de fortaleza nas lutas ásperas pelas quais a gente tem que passar, mas que são necessárias. São necessárias, né? A alma, em se voltando para Deus, não deve ter em mente senão o quê? A humildade sincera, na aceitação da vontade superior do nosso Criador. Né? Ou seja, tem que ser assim, eu me submeto, porque eu tenho consciência de que Deus sabe melhor do que eu o que me convém. Eu posso até não gostar, não estar satisfeito com o que está me acontecendo, mas Deus permitiu que acontecesse, é porque tem que ser. Né? Então, a gente precisa aprender a desenvolver, né, essa aceitação, essa submissão, essa conformação diante daquilo que a vida nos apresenta, obviamente, se eu não tiver condições de mudar. Né? Por quê? Tudo está diante de nós. Nós usamos, né, todos os nossos recursos, toda a nossa capacidade para mudar. A gente faz de tudo para mudar uma determinada situação e não muda. E não muda é porque a gente vai passar por aquilo. A gente precisava passar por aquilo. Eu me lembro uma vez que eu estava num trabalho que era muito ruim, muito ruim. Então, eu fiz de tudo para conseguir um outro trabalho. Não consegui. Né? Então, por que eu não consegui? Porque eu tinha que passar por aquilo. Eu tinha que vivenciar aquela experiência horrível, né? Que eu vivia naquele trabalho horrível, né? De muito assédio moral, né? Um lugar horroroso, uma coisa horrível. E eu vivia naquela situação durante anos e depois as coisas mudaram. No momento em que tinha que mudar, as coisas mudaram sem eu nem precisar sair da empresa. Mudaram ali mesmo. Né? Mas Deus faz as coisas todas certas, na hora certa. A gente precisa ter isso muito, muito enraizado dentro de nós, essa certeza, essa convicção que tudo está certo. Não significa, né, a gente ficar apático, ocioso, não. Uma coisa não está boa para você, lute, faça tudo ao seu alcance para mudar aquela situação. Mas se você fez tudo que podia e a coisa continuou do mesmo jeito, então, né, é porque a gente precisa daquela experiência. Né? Então, é submeter à vontade de Deus, né? Porque Deus sabe tudo e a gente não sabe nada. Né? A gente não sabe nada. Ok? Duda, começa aí, item 2, interpretação do texto evangélico. Você para não cair. É. E diz também
Esta parábola, há uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Lucas, capítulo 18, versículo 9. Confiar em si mesmo não representa algo condenável. Ao contrário, demonstra confiança no que se sabe e na fé que se abraça. A ponderação de Jesus, registrada nesse versículo, nos fala, entretanto, do excesso de confiança que conduz a pessoa a julgar-se como referência de justiça. Este tipo de comportamento, em geral, alimentado pelo orgulho e pela vaidade, nos transformam em pessoas presunçosas e arrogantes, a ponto de desprezar os outros, o que pensam e o que fazem. Do orgulho procedem todas as megalomanias, das mais grotescas às mais perigosas, como aquela que tem por escopo o domínio do mundo. São incontáveis os malefícios que o orgulho engendra no coração humano, ocultando-se e disfarçando-se de todas as formas. É assim que vemos pessoas cujas palavras, escritas ou faladas, são amenas e cheias de doçura, ao sentirem-se, porém, melindradas no seu excessivo amor próprio. Ei-las transformadas em verdadeiras feras, insultando e agredindo na defesa do que chamam dignidade. Exatamente, né? Exatamente. Isso aqui é um texto de quem, vejamos? Vinícius. De Vinícius? Sim. Na Seara do Mestre. Bem-aventurados humildes de coração, capítulo Bem-aventurados humildes de coração. Isso é muito interessante, né? Muito verdadeiro, muito verdadeiro. Olha o que ele diz, né? O versículo que a gente está analisando é esse aqui. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros, que eles acreditavam que não eram justos, né? E aí ele diz, você confiar em você mesmo não é um problema, né? Não é algo condenável. Ao contrário, demonstra confiança no que você sabe, na sua capacidade, né? Na fé que você abraça, tudo isso. O problema está, né? E a ponderação de Jesus foi, nesse caso aqui, no excesso de confiança que é originário ou que conduz a pessoa a ser orgulhosa. Eu sou tal, eu sou bom, eu sou o melhor, né? É confiança? É, mas é também uma parcela gigante de orgulho, de vaidade, né? Então, a ponderação de Jesus registrada nesse versículo nos fala do excesso de confiança que conduz a pessoa a se achar, né, referência, né? Se achar referência de justiça, de honestidade, né? Esse tipo de comportamento, em geral, é alimentado pelo orgulho e pela vaidade, né? E transformam a pessoa, né, em alguém presunçoso e arrogante, a tal ponto que desperta uma sensação, né, um sentimento dentro dela de superioridade e desprezar os outros. Ela se acha tão boa que os outros, todos eles são inferiores, né? Nada do que eles dizem é válido, nada do que eles pensam é inteligente, só ele é o melhor, é o bom, é o inteligente, é isso e aquilo. A pessoa se acha, né? Como é que vai dizer? Fulano se acha, né? Se acha tanto que para ele não tem ninguém melhor que ele, né? É autoconfiança? É, mas é muito mais que autoconfiança, é um orgulho violento, né? E isso é negativo, né? Porque todo sentimento que nos faz menosprezar o outro, né, é negativo. Sentimentos bons são aqueles sentimentos de amor, de fraternidade, de solidariedade, aquele sentimento que eu tenho um certo conhecimento, eu vejo que tem irmãos meus que não têm tanto conhecimento quanto eu tenho, ao invés de eu ficar me exaltando, eu vou transmitir a eles esse conhecimento, porque eles passem a ter o mesmo conhecimento que eu, né? Eu vou espalhar o conhecimento.
eu vou colocar a candeia sobre o velador e não embaixo do alqueire. O conhecimento que nós temos é para ser difundido e não escondido, guardado egoisticamente, para que só eu saiba e ninguém mais, e assim me coloque acima dos outros. Né? Então, é muito interessante. Aí ele continua aqui. Do orgulho procedem todas as megalomanias. Né? O cara tem mania de grandeza, né? Daquelas mais grotescas às mais perigosas. O que Hitler era? Um megalomaníaco. Né? Hitler era um megalomaníaco. Ele se achava melhor que todo mundo, mais inteligente que todo mundo, mais poderoso que todo mundo, da melhor raça que existia no mundo. Então, todas as outras eram inferiores e mereciam ser eliminadas, para que só sobrasse aqueles que ele considerava tão bons quanto ele, da mesma raça pura que a dele. Era um megalomaníaco, né? E aí ele diz, olha, aqui exatamente isso, do orgulho procedem todas as megalomanias, das mais grotescas às mais perigosas, como aquela que tem por escopo o domínio do mundo. O que ele quis, né? Ele quis dominar o mundo, né? São incontáveis os malefícios que o orgulho engendra no coração, né? O orgulho faz a gente fazer coisas horríveis. Por orgulho. Não, eu sou melhor que fulano. Não, eu sou mais culta, eu sou mais rica, eu sou mais poderosa, eu sou mais inteligente, né? Eu sou mais bonito, eu sou mais atlético, né? Então, o orgulho faz o quê? Né? Faz com que a gente comece a se achar acima dos outros. E a partir do momento em que você se acha melhor que o outro, você não valoriza mais a vida do outro, o direito do outro. Isso aí é um qualquer. Esse aí, se morrer, não vai fazer a menor diferença. Né? Isso aí nasceu para servir o outro. Né? Não serve para mais nada a não ser isso. Né? Então, é muito interessante essa colocação, né? Que são incontáveis os malefícios que o orgulho engendra no nosso coração, ocultando-se e disfarçando-se de todas as formas. Né? É assim que vemos pessoas cujas palavras, escritas ou faladas, são tranquilas, cheias de doçura. Porém, essas mesmas pessoas, ao sentirem-se melindradas do seu excessivo amor próprio, elas se transformam em verdadeiras feras, insultando e agredindo na defesa do que elas chamam de dignidade. Mas como? Como eu estou aqui e você fez isso e fez aquilo, está me incomodando? Como eu estou aqui nesse lugar e você abre esta janela para vir este vento e me despentear toda? Não é? As pessoas acham isso. As pessoas acham que os outros, né, têm que se submeter à sua vontade, porque, afinal de contas, ela não quer vento para despentear o cabelo dela. Então, fecha a janela, fica todo mundo morrendo de calor aqui dentro, mas o meu cabelo não vai despentear. Qual o direito? Por quê? Porque, no fundo, ela se acha melhor que os outros. Ela acha que, como despentear o meu cabelo é muito sério, então não pode de jeito nenhum. Então, todo mundo tem que ficar aqui morrendo de calor para que não abra a janela, não venha vento aqui e despenteie meu cabelo. E se alguém diz, mas acontece que está muito quente aqui. Está muito quente. Não vamos ficar aqui nesse abafado. Ela fica melindrada. Como? Você não está vendo que vai desmanchar meu cabelo? Que desrespeito! Eu já não tinha dito que ia desmanchar meu cabelo se abrisse essa janela? Não é? Então, é muito interessante, né? Como esses pontos do orgulho, né? Do orgulho e da vaidade, demonstram o quanto a pessoa, às vezes, sem nem se dar conta, ela se acha melhor que os outros. Né? Como estava lá
o fariseu dizendo, graças te dou, meu Deus, porque eu sou tão bom, maravilhoso. Eu faço isso, faço aquilo. Sou diferente daquele publicano ali, horrível. Né? Olha só como o cara se acha. Como o cara se acha. E muitas pessoas se acham. Muitas pessoas se acham. Não é? E ao se acharem, elas naturalmente acham que os outros não têm valor. Naturalmente. Porque quando você se eleva muito, seu orgulho, você se enche todo de orgulho, você naturalmente está se achando melhor que o outro. Com mais direitos que o outro. Não é? E aí, como é que fica? Aí vem Jesus e diz, aquele que se eleva será rebaixado. E aquele que se humilha será exaltado. Né? Porque todo aquele que normalmente se acha muito é porque ele não é nada daquilo. Né? Porque quem é verdadeiramente, não precisa falar, que está todo mundo vendo. Né? Então, quando a pessoa diz, não, porque eu sou muito, muito honesto, pelo amor de Deus, aquele que diz que é muito honesto, nem socorro, foge dele. E quando você é verdadeiramente honesto, está todo mundo vendo. O seu comportamento, as suas atitudes, tudo isso mostra abertamente que você é uma pessoa íntegra. Mas quando você não é, você começa a gritar para todo mundo que você é. Na tentativa de convencer as pessoas daquilo que você não é. Né? Eu sou muito inteligente, eu sou muito humilde. Nossa, eu sou tão humilde. Né? Se você fosse verdadeiramente, não precisava falar. Porque todo mundo estaria vendo. Né? Então, é muito, muito interessante isso, né? Da gente observar esses detalhes. Né? Observar esses detalhes. O que nós somos, não precisamos ficar alardeando, todo mundo está vendo. Né? Todo mundo está vendo. Então, é um ponto bem interessante da gente observar isso. Né? A humildade em oposição ao orgulho e à vaidade. Né? Ao orgulho e à vaidade. E é muito claro, né? O que você é. Está claro, transparente. Né? Transparente. Bom, vamos parar por aqui, né? Nesse ponto que fala aqui. 2 homens subiram ao templo a orar, tá? Para a gente continuar aqui na próxima semana, né? Tratando desta temática aqui, ok? Muito bem. Então, quem é que faz a prece hoje? Acho que é a Ivone, né? Ou é você, Duda? Foi você, Ivone, semana passada? Olha que você não esquece, né? Eu esqueço tudo. Vamos lá, Duda. Você não cai em Duda, para não fazer a prece, pelo amor de Deus. Vamos lá. Pai, de amor e bondade infinitos, gratidão por estarmos aqui estudando essas parábolas maravilhosas de Jesus, aprendendo, crescendo, subindo mais um degrau na escala evolutiva. Obrigada, Pai. Obrigada por todos esses ensinamentos, obrigada por toda essa instrução, intuição e proteção de sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, né? E assim, minhas irmãs e meus irmãos, em nome de Deus, Jesus, de toda essa espiritualidade amiga que nos auxilia na compreensão dos nossos estudos, damos como encerrado o nosso estudo do EAD da noite de hoje. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Graças a Deus. Beijos, beijos. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Valeu. Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde é que eu desligo aqui? Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.